E se eu te dissesse que a base de toda a tecnologia moderna, o silício, está prestes a se tornar obsoleta? E que o país que conseguiu isso não foi os Estados Unidos, nem o Japão, mas a China? Pense em tudo o que você faz em um dia: acordar com o alarme do celular, trabalhar diante de um notebook, assistir a algo no streaming antes de dormir. Tudo isso existe graças a um único elemento: o silício. Agora, imagine um mundo em que ele não seja mais necessário. Você está prestes a entender a virada que pode redefinir o poder global da tecnologia, e talvez o seu futuro digital também. Pesquisadores chineses desenvolveram o primeiro chip funcional do mundo que não usa silício. E segundo dados divulgados pela própria equipe, ele supera chips da Intel e da TSMC em eficiência energética e estabilidade térmica. Mas o que realmente está por trás dessa criação? O protótipo vem do Instituto de Microeletrônica da Academia Chinesa de Ciências, o mesmo grupo que lidera pesquisas em computação quântica no país. Quando vi a primeira nota sobre isso, confesso, achei que era mais uma manchete sensacionalista. Mas depois de mergulhar nos dados e entender o material que eles usaram, percebi que estamos diante de algo que muda as regras do jogo. Porque o segredo não está apenas no chip, mas no material que o substitui. Neste vídeo, você vai entender o que é esse novo chip, como ele funciona e por que ele pode colocar a China uma década à frente da concorrência. Mas para entender por que isso é tão revolucionário, precisamos voltar à origem da era do silício e descobrir como o mundo acabou dependente de um único elemento. 1958, Califórnia. Dois engenheiros, Jack Kilby e Robert Noyce, apresentam algo que mudaria o planeta: o primeiro circuito integrado. O material base? Silício, um elemento abundante, barato e previsível. Dessa semente nasceu a Intel, a AMD e o Vale do Silício, literalmente nomeado em sua homenagem. A promessa era simples: miniaturizar o mundo, transformar enormes máquinas em dispositivos de bolso. E durante 60 anos, o silício cumpriu esse papel com perfeição. Mas o tempo cobrou seu preço. Hoje, os transistores de 2 nanômetros da TSMC já esbarram no limite físico do material. O silício não consegue mais dissipar calor com eficiência, e os elétrons começam a se comportar de forma imprevisível. Engenheiros da IBM e da Intel vêm alertando desde 2015: estamos chegando ao fim da lei de Moore, e foi exatamente nesse impasse que a China enxergou sua brecha histórica. Em 2024, um laboratório chinês apresentou o Chip Carbon AI, feito de carbono amorfo e compostos semicondutores orgânicos, sem uma gota de silício. O que parecia impossível se tornou real, e a indústria global entrou em alerta. Porque não era apenas uma questão técnica, era geopolítica. Com o silício dominado pelos Estados Unidos, Taiwan e Coreia do Sul, criar um chip sem silício significa libertar-se de toda a cadeia de dependência ocidental. O protótipo mostrou eficiência 30% maior que chips equivalentes em nanômetros e opera em temperaturas mais altas, sem perda de desempenho. E, segundo fontes do South China Morning Post, o governo chinês já financiou 20 novas fábricas dedicadas a essa tecnologia. Hoje, enquanto a Intel luta para recuperar terreno e a TSMC enfrenta restrições comerciais, a China está testando o Carbon AI em servidores de IA nacional. E isso muda tudo. O mundo construiu seu império digital sobre o silício. Agora, ele começa a desmoronar, e ninguém está preparado para o que vem a seguir. Lembra quando eu disse que tudo o que você faz depende de um único elemento? Pois é, a partir de agora, talvez não mais. O Carbon AI não é apenas um chip diferente. Ele representa a ruptura de 70 anos de dependência tecnológica. Mas afinal, como um chip sem silício pode funcionar melhor do que um chip tradicional? O Carbon AI é um chip semicondutor híbrido, feito com camadas de carbono dopado e polímeros condutores, capazes de imitar o comportamento elétrico do silício, mas com menos resistência e mais flexibilidade. Diferente dos chips convencionais, que gravam transistores em placas rígidas, o Carbon AI usa filmes finíssimos de material orgânico, moldados por lasers de precisão. Essa técnica permite densidades equivalentes a 1,5 trilhão de transistores por centímetro quadrado, algo que a TSMC só projeta alcançar em 2030. Além disso, ele consome 40% menos energia e não sofre com superaquecimento, um dos maiores problemas do silício. Parece ficção? Deixe nos comentários. Você usaria um computador com um chip orgânico? O objetivo é claro: soberania tecnológica. A China quer libertar-se das sanções dos Estados Unidos que impedem o acesso aos chips mais avançados. E mais do que isso, ela quer liderar a corrida da inteligência artificial, onde cada milissegundo de processamento conta.
Enquanto o Ocidente busca maneiras de continuar miniaturizando o silício, a China simplesmente mudou o material do jogo. Pesquisas do Laboratório Nacional de Hefei indicam que esses chips podem ser produzidos em escala com 60% menos custo, usando processos de fabricação já dominados pela indústria local. É como se, de repente, alguém tivesse descoberto um novo tipo de roda, mais leve, mais rápida, mais barata, e todos os carros do mundo tivessem que se reinventar. E a pergunta que fica é: o que acontece quando o poder de processamento muda de continente? Vimos o nascimento do silício, o seu auge e agora, talvez, o início do seu fim. Um ciclo que durou gerações está prestes a fechar. A tecnologia sempre evolui em silêncio, até o dia em que ela muda tudo. Mas, e se o próximo passo não for apenas chips sem silício, e sim chips vivos, feitos de DNA e carbono biológico? Esse pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Da invenção do silício ao nascimento do Carbono AI, testemunhamos o início de uma nova era, em que o poder de computar não é mais monopólio do Ocidente. O chip chinês sem silício não é apenas uma inovação, é uma declaração de independência tecnológica. Talvez o futuro não pertença mais a quem domina o silício, mas a quem ousa abandoná-lo, porque no final, toda revolução começa com um único ato de rebeldia científica. E dessa vez, ela começou no lado oriental do planeta. Se quiser entender como essa revolução pode gerar a primeira IA totalmente chinesa, se inscreva e prepare-se para o próximo episódio.